Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. Meu nome é Caio, eu sou graduado pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning, e no vídeo de hoje nós vamos fazer o guia completo sobre manipulação e formatação de strings em Python. Esse vídeo aqui é muito, mas muito importante mesmo. É um assunto que muita gente deixa um pouco de lado, sabe o básico e pensa que é o suficiente, mas na verdade tem muito, mas muita coisa além do básico que é importante que você saiba para você conseguir manipular cadeias de caracteres. Independente para que seja, uma hora ou outra você como programador vai precisar fazer manipulações avançadas em cadeias de caracteres, formatar uma cadeia de caracteres de forma avançada e etc. Então o vídeo de hoje é o guia completo sobre formatação de strings e manipulação de strings. Então vamos lá, a gente vai começar de tópicos mais básicos até tópicos mais avançados no decorrer do tempo, certo? Sempre que, obviamente, básico e avançado, na minha opinião, é sempre relativo. Às vezes você não sabe algo que é básico, mas sabe algo que é avançado, porque uma coisa você acabou estudando, porque você viu na doc, a outra coisa você simplesmente pulou, porque não viu e etc. Então esse básico e avançado é no geral, tá? Não se apeguem muito a isso. Mas no começo, vamos começar entendendo o que é uma string. Nome vai ser igual a Caio Sampaio. Para você que já me acompanha até um tempo, então esse vídeo aqui para você que já sabe o básico de Python, já sabe que é uma string, números inteiros, variáveis, estruturas de decisão e etc, tá bom? Se você não sabe nada, nem o que é uma string, nesse vídeo não é para você, volta no canal, tem o guia completo introdutório de Python, beleza? Então vamos lá, nós temos uma string nada mais é que uma cadeia de caracteres. É um conjunto de caracteres sequenciais, um após o outro. Nós podemos interpretar as cadeias de caracteres, ou seja, as strings aqui no Python, e manipular elas como se fosse uma lista. Quando eu tenho uma lista, eu não posso adicionar os índices dessas listas ou iterar sobre ela. Então a string é sim um iterável, que a gente consegue acessar os índices dessa determinada string. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um print nome na posição tal, por exemplo, nome na posição 1. No caso, como nas listas, começa sempre no índice 0, então o 0 é o C, e o A aqui é o 1. Então quando eu executo o meu código aqui com, deixa eu dar um clear nesse meu terminal, Python 3, app.py, ele vai mostrar a letra A. Isso da mesma forma com strings, se eu acessar aqui a posição, por exemplo, -1, e vir aqui e acessar novamente, ele me mostra o O, ou seja, o -1 aponta para o final da lista, assim como no final da string, assim como nas listas, e etc. Então a gente consegue fazer esse tipo de operação, e a gente consegue fazer esse tipo de operação aqui também. For e in, nome, por exemplo, e dar um print aqui, i. A gente consegue fazer esse tipo de coisa, funciona normalmente, a gente vai iterar cada um dos caracteres dentro da string. Assim como se a gente estivesse iterando cada um dos itens dentro de uma lista. Então a gente tem que, o primeiro passo é entender que a gente pode entender as strings como as listas na forma de acessar através de índices, iterar sobre os valores e etc, tá bom? Então esse é o primeiro passo de você entender uma string, que é um conjunto de caracteres, uma cadeia de caracteres sequenciais com caracteres um após o outro. Então eu tenho o C, o A, o I e o O, e todos esses caracteres são indexados, a gente consegue acessar através de índices 0, 1, 2, 3 e etc, tá bom? A partir daí, a gente começa, deixa eu só comentar isso daqui, né? Esse daqui a gente pode apagar, na verdade. A partir daí, a gente pode começar a trabalhar com os slices de lista, que é um assunto muito importante. Basicamente, é o fatiamento. A gente vai fatiar as nossas strings a partir de um determinado dado que a gente for passar. Então, por exemplo, vamos supor aqui, eu quero printar aqui a lista nome. Eu poderia printar apenas o caractere 1. Poderia fazer isso e ele me printaria o caractere A. Mas vamos supor que eu quero printar de um caractere, o caractere de um índice até o outro. Então a gente consegue fazer isso com os slices do Python. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero printar do C até o O, por exemplo, ou do C até o S, do C até o M, não importa, de qualquer caractere. Então eu coloco primeiro o caractere na qual eu quero começar. Então o primeiro caractere é o início e coloco um 2 pontos. Depois desses 2 pontos eu coloco o fim, certo? E depois desses 2 pontos eu coloco o passo, sendo esse último aqui opcional, você não precisa colocar. A gente vai ver que aqui também é opcional, tá? Tem todos os parâmetros aqui são opcionais, a gente consegue colocar um ou não colocar o outro, mas vamos aos poucos. Vamos começar com essa estrutura. Início, 2 pontos e fim. Então ele vai fatiar a minha string a partir de um começo até o final. Então vamos supor, eu quero fatiar minha string do 2 até o 6, por exemplo. Então, do 2 vai ser o quê? 0, 1, 2. Então, minha string vai ficar assim, ó.
vai ficar IO espaço S, certo? IO espaço S. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 6, assim como quando a gente faz o range lá, for in range de 2 até 5, 5 não entra, vai até o 4, o 6 é a mesma coisa, então a nossa string vai ficar IO espaço S, porque a gente pegou do caractere 2 até o espaço 6, sendo que o 6 não conta, tá? Então, limpando nosso terminal e executando aqui novamente, percebemos que foi exatamente isso que ele printou, IO espaço S. A gente fez um fatiamento da string, beleza? A gente poderia fazer um fatiamento de 2 até 10, acho que... Quantos caracteres tem Caio Sampaio? Não vou contar, mas deve ter. Então, foi lá. De 2 até 15 deu IO espaço Sampaio. Lembra que eu falei que tem um novo parâmetro que a gente pode passar? Uma nova opção. Eu posso colocar mais 2 pontos e passar aqui o step, o passo. No caso, eu vou passar de 2 em 2. Se eu não passar nada, por padrão ele é 1. Ele é 1, então ele vai de 1 em 1. Passando esse segundo parâmetro, repare o seguinte, ele vai mostrar I espaço API. Então, ele começou aqui no 2, porque eu pedi para ele começar no 2 e até o final, que eu acho que até o 15, né? Então, I começou aqui, no 2. O 3 ele vai pular, porque eu passei o step de 2 em 2. Aí ele me printou o espaço, por isso I espaço. Aí, beleza, ele pulou o S, porque é de 2 em 2, printou o A, pulou o M e printou o P. Pulou o A e printou o I. Por isso, I espaço API. Então, ficou I espaço API, por exemplo. Ficou bem engraçado. Coincidiu do meu nome de 2 em 2, ali o meu sobrenome, dá aqui API, né? Beleza, então a gente consegue fazer esse tipo de coisa, só que isso daqui a gente consegue facilitar algumas, deixar essa sintaxe um pouco mais limpa, a gente não precisa digitar tudo isso sempre. Por exemplo, se eu quero pegar de uma posição da minha string até o final, por exemplo, eu não preciso contar a quantidade de caracteres que tem e colocar esse valor lá. Por exemplo, eu quero pegar do caractere 2, de índice 2, até o final. Eu não preciso contar, beleza, 1, 2, 3, tal, e colocar lá o valor. Eu posso simplesmente colocar dois pontos. Simplesmente isso, ele vai entender que isso daqui vai até o final. Então, ele vai ser 0, 1, 2. Então, vai ser IO espaço Sampaio. Acho que eu esqueci de copiar aqui. Beleza? Isso daqui vai ficar dessa forma aqui, ó. IO espaço Sampaio. Vamos executar nosso código para ver se é isso mesmo. IO espaço Sampaio. Então, a gente começou em um valor e foi até o final. Da mesma forma, a gente pode fazer o contrário. Em vez de começar em um valor inicial e ir até o final... a gente pode fazer o inverso, certo? Olha só que interessante. A gente pode falar assim, ó. Começa do início, certo? Então, agora o ponto não é sempre o final, é sempre o início. Começa do início, por isso que a esquerda do 2 pontos eu não passo nada, e vai até o 6. Então, por exemplo, o caractere 6 aqui, isso aqui vai dar Caio espaço S, né? Isso daqui. Caio espaço S. Rodo o meu código e ele mostrou lá K espaço S. Ou seja, o meu ponto de partida agora é sempre o início. Antes, quando eu tinha feito dois pontos, o meu ponto de final era definido, sempre o final. Agora, o meu ponto de início é sempre fixo, que é sempre o começo, certo? Então, a gente não precisa passar aqui 0, 2.6. Não, coloca 2.6, ele já resolve, tá bom? A gente poderia também usar essa sintaxe com a sintaxe do step. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer algo do tipo assim. Vai do caractere 2 até o final. Só que eu não quero que você vá até o final de 1 em 1. Vá de 2 em 2. Então, o que eu coloco? Eu tenho que colocar lá o 15, tal, o tamanho da minha string de 2 em 2? Não. Eu posso simplesmente ignorar o 15. Então, eu falei, ó, vai do 2 até o final. Agora eu quero colocar o passo, então eu coloco 2 pontos e de quantos em quantos eu quero ir. Quero ir de 2 em 2, por exemplo. Isso daqui vai dar e espaço API. Pronto, resolveu. Começa no caractere 2, vai até o final, de 2 em 2. Beleza? Isso daqui são os fatiamentos de strings. Isso daqui é muito, mas muito útil mesmo. Você vai usar praticamente em qualquer aplicação Python que você for desenvolver. Ah, Caio, mas minha aplicação está trabalhando com string? Tá sim. Uma hora ou outra, independente da aplicação que você esteja trabalhando, você vai precisar de fatiamento de strings. Isso daqui é muito, mas muito útil mesmo. Fala, Caio, mas isso daqui eu não conseguiria fazer de outra forma? Você até conseguiria, mas não é uma forma pythônica. Ah, Caio, eu não poderia fazer um for aqui, algo do tipo assim, ó. Fazer x vai ser igual a... Vamos pegar aqui... Vai ser igual uma string vazia. Ah, cara, eu quero fazer algo do tipo assim. For, i, in... Aí eu faço len de nome. Coloco isso aqui no range. Aí eu faço 0 até o len disso daqui. Beleza. Aí eu quero começar na posição 2 e ir até o final. Eu não poderia fazer x mais igual
Aí, você poderia, mas olha a diferença de código, qual que é mais elegante na sua opinião? Qual que é mais pythonico a palavra certa? Certo? Então, para você que quer ser um desenvolvedor Python de alto nível, um desenvolvedor júnior que tem conhecimentos sólidos, você precisa usar as estruturas que o Python te deu para resolver problemas. Não fique usando força bruta toda hora. Isso diferencia um bom dev de um desenvolvedor iniciante. Então, usar os slices do Python é muito importante. Isso daqui é muito comum de quem veio da linguagem C, por exemplo, e começa a programar em Python, não tem conhecimento dos slices. Vai fazer na força bruta, usando um for. Dá para resolver? Dá, mas não é pythonico, certo? Beleza, então já partimos aqui do tópico de slices, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu deixar aqui o seguinte, assim, a estrutura de um slice, né? Comentado aqui pra você. Então vai ser nome, 2 pontos, início, 2 pontos, fim, 2 pontos, passo. Beleza? Vou deixar comentado aqui só para vocês, futuramente, se vocês quiserem passar a aula e só lembrar, vocês têm aqui salvo nesse arquivo, tá bom? E agora, o Python, ele nos dá dezenas e dezenas de métodos para a gente manipular as strings já prontos, tá? Então é importante que você conheça principalmente os métodos mais usuais no dia a dia. Obviamente, existem ali alguns métodos que é praticamente impossível de você decorar porque você não usa no dia a dia. Algum desses métodos que eu vou te passar, você não vai usar todos os dias, por exemplo. Você não vai precisar fazer um split de uma string todos os dias. Você vai precisar um dia ou outro. Caso você esqueça, até tá tudo bem. Mas você precisa conhecer a existência dele. Você não precisa lembrar exatamente a sintaxe de um método super diferenciado que você usa uma vez ou outra, mas você precisa conhecer a existência dele. Porque quando você precisar, você não vai tentar na força bruta. Você vai lembrar que esse método existe e pesquisar o que ele faz e como ele faz. Beleza? Por isso que é importante ter conhecimento, pelo menos, que o método existe e para que ele serve. Se você, daqui um ano, você precisa fazer algo do tipo e você não lembra dele, tá tudo bem, você não vai tentar resolver na força bruta. Você conhece, você sabe que tem um método que resolve esse problema, você vai pesquisar e vai fazer da forma pythônica de ser resolvido, certo? Então aqui, existem alguns métodos mais comuns, eu diria que seria o upper e o lower, que basicamente transformam uma string toda maiúscula e toda minúscula, respectivamente. Então vamos criar aqui, nova, underline, str. Eu vou criar aqui o nome, ponto, upper. E é importante ressaltar que o método upper e o lower e alguns outros métodos que eu vou falar aqui, ele não modifica a string original. Ele não vai transformar a string nome em tudo maiúsculo. Ele vai devolver uma nova string com tudo maiúsculo. Isso é muito importante. Então, a gente pode vir aqui dar um print em nova str, nova underline str. Quando eu dou um clear aqui e executo isso daqui, ele me mostra Caio Sampaio, tudo maiúsculo. O que você precisa saber é que a string original não foi alterada. A string original continua da mesma forma como ela estava. O método upper, ele devolve uma nova string alterada. Beleza? Da mesma forma que existe o upper, existe o lower. O lower faz o contrário, deixa tudo minúsculo. Então, lower. Se eu der aqui um print, nova underline str, quando eu executo esse meu código aqui, ele vai deixar tudo minúsculo, certo? Um outro método aqui muito importante, vamos ir comentando nesses métodos para a gente não ter problema. Um outro método muito importante vai ser o strip, nova underline str. O strip ele vai remover um determinado caractere, tanto do começo quanto do fim de uma string. Então eu posso fazer nome.strip. Se eu executar isso daqui, aparentemente não vai ter mudado absolutamente nada, porque eu não tinha nenhum espaço em branco ou nenhum caractere repetido no começo da minha string. Se eu não passar nada como parâmetro, ele sempre vai remover espaços em branco. Então, por exemplo, eu passo aqui um monte de espaço e um monte de espaço. Quando eu printo nome.strip, esses espaços foram removidos. Se eu printar apenas o nome, print nome, quando eu executar isso daqui, ele vai mostrar o Caio Sampaio. Tá vendo que ele tá até meio que aqui no meio aqui, porque a gente tem um monte de espaço em branco, tanto no começo quanto no final da string. Então, o strip serve para remover um determinado caractere do final das strings, de uma determinada string, certo? Mas, Caio, quando que isso daqui é útil? Qual que é a utilidade disso? Imagina que você está fazendo uma aplicação e tem lá um campo onde o usuário precisa digitar o e-mail dele. Só que esse campo não pode ser nulo. Aí, para você verificar se o usuário realmente digitou algo nesse campo, então, por exemplo, tem lá string, e-mail. Isso aqui foi o que o usuário digitou. caio@email.com. Aí você vai fazer o seguinte, se o len de e-mail for maior do que 0, tá tudo bem, ele passou. Ou se, por exemplo, o len de e-mail for
igual a zero, você printa aqui, e-mail, preencha todos os campos. Vai que uma hora ou outra você precisa fazer algo desse tipo, tá bom? E quando você executar esse código aqui, o len de string aparentemente funciona. Ele não mostrou preencha todos os campos e realmente, e-mail aqui, tinha algo preenchido. Mas algum usuário espertinho vai lá e faz algo do tipo assim, coloca um monte de espaço em branco. Quando você executa esse código, ele não mostrou preencha todos os campos. Sendo que isso daqui não é um e-mail, ele praticamente não preencheu nada, ele não colocou nenhum caractere válido ali. Então o que a gente pode fazer? A gente faz um e-mail.strip para remover todos os espaços em brancos no começo e no fim da string. E agora, quando eu fizer isso daqui, ele me mostra preencha todos os campos. Por quê? Eu retirei os espaços em branco, tá bom? Então, isso daqui é uma aplicação real que você poderia utilizar. Isso daqui não funciona somente com espaços em brancos, tá? O strip, ele funciona também com qualquer caractere que eu passar aqui. Por exemplo, se eu passar a letra O, a letra O não, vamos passar a letra A. Então, se minha string tem um monte de A aqui no começo e no final, quando eu executar isso daqui e me printar uma nova string, ele removeu o caractere A, tanto do começo quanto do final da minha string. Beleza? Então, o método strip, ele é muito importante aqui pra gente também, tá bom, pessoal? Vou deixar ele aqui comentado pra gente ir pro próximo. O próximo, vamos trabalhar com o replace. O replace é muito legal. Nome.replace. O replace, ele vai substituir todas as incidências de um caractere por outro. Então, vamos supor, eu tenho aqui o Caio Henrique Lemos Sampaio. O replace, ele vai substituir todas as incidências de um caractere por outro, repetindo novamente. Então, primeiro eu coloco aqui qual que é o caractere que eu quero remover, que eu quero substituir. Nesse caso, eu quero trocar todos esses espaços em brancos por um tracinho. Vamos supor que eu vou usar, por exemplo, esse nome aqui numa URL ou algo do tipo, ou um lugar que eu não posso passar espaços, tá bom? Esse caractere não é reconhecido, como por exemplo numa URL não seria interessante. Então o que eu posso fazer? Substituir todos os espaços em brancos, então eu passo aqui como primeiro parâmetro do replace o caractere que eu quero substituir, e depois eu passo o caractere novo. Eu quero substituir por qual caractere? Eu posso substituir por uma string vazia, por um caractere vazio. Aí ele simplesmente remove aquele caractere. No caso ficou Caio Henrique Lemos Sampaio tudo junto. Ou eu posso passar aqui um tracinho. Quando eu executo esse código, ele mostrou Caio, tracinho Henrique, tracinho Lemos, tracinho Sampaio. Ele substituiu e não é uma vez só. São todas as incidências. Então, todos os espaços que eu tenho aqui, ele substitui pelo tracinho. Caio, se eu tenho dois espaços, um seguido do outro, ele vai substituir os dois espaços por um tracinho. Então, aqui ficou tracinho, tracinho, Sampaio. Lemos, tracinho, tracinho, Sampaio. Todas as incidências dessa palavra aqui é importante, tá bom? E da mesma forma, ele não altera a string original, ele devolve uma nova string. Beleza? Um outro método muito importante também é o split. Vou deixar aqui comentado para vocês, né? O split, ele também é muito importante, principalmente quando a gente está lendo arquivos de texto. Às vezes a gente está trabalhando com arquivo CSV ou algo do tipo, a gente precisa ler esse arquivo, mas esse arquivo ele vem tudo junto em uma única string. Por exemplo, aqui, eu tenho lá, vamos colocar aqui, Caio, colocar meu nome, né, Caio, aí eu coloco um tracinho e vou colocar aqui... vamos pensar em algo, uma característica, vamos colocar a minha altura, 175 centímetros, vamos colocar em centímetros. Beleza. Então tem essa string que ela está organizada dessa forma, Caio, tracinho, 175. Eu sei que isso daqui, na minha cabeça, está organizado dessa forma, o tracinho está separando, antes do traço é o nome, depois do traço é o 175. Mas eu não posso afirmar que os 4 primeiros caracteres é o nome e depois os 3 últimos são a altura. Se eu tenho alguém com o nome Marcos, já mudou, então eu não posso fazer essa afirmação. Eu tenho que afirmar que antes do tracinho é o nome, depois é a altura. Então, para isso, eu posso utilizar o método split. Eu posso fazer assim. Opa, deixa eu printar aqui o nova string. Vamos fazer. Nova, underline str, vai ser igual a nome.split. E agora eu falo o caractere aqui na qual eu quero separar. Eu vou quebrar a minha string em uma lista. Cada item quebrado vai virar a posição de uma lista, certo? E eu passo a ter o caractere separador. Nesse caso, é o tracinho. Quando eu executo esse meu código, olha só, agora eu não tenho mais uma string. Eu tenho uma lista, onde eu sei que a posição 0 vai ser o nome e a posição 1 vai ser a minha altura. Agora eu posso acessar nova str na posição 0, eu tenho certeza que isso daqui é o nome. Se eu acessar na posição 1, eu tenho certeza que é a altura. Então, se eu acessar aqui
na posição 0, mesmo que eu modifique a quantidade de caracteres disso daqui, tipo Marcos Antônio, o nome maior, eu executo isso aqui, o Antônio ainda está na primeira posição da lista que foi retornada pelo split, tá bom? Isso daqui, o split, você pode ou não passar algum parâmetro. Você poderia passar qualquer caractere aqui, um A, um asterisco, um tracinho, mas se você não passa nada, ele entende que o caractere separador é um espaço. Então, nesse caso aqui, ele vai separar pelo espaço, tá bom? Mas você fica à vontade para passar ou não parâmetro, se não passar nada, saiba que ele busca pelo espaço. Beleza? Um outro método muito importante aqui, esse método é bem utilizado também, é o novestr, vamos criar aqui, novestr, vai ser igual a nome.startWith. Então, eu quero saber se uma string começa com alguma coisa. E eu passo aqui o cadeia de caracteres. Por exemplo, eu tenho a minha cadeia de caracteres aqui, fala assim, nome, tracinho, nome é igual a Caio. Então, vamos supor que eu quero saber se essa minha string aqui tá indicando o nome. Eu tenho lá um arquivo, que eu li esse arquivo, então eu trouxe tudo como uma string, e sempre que eu tenho um nome, uma linha daquele arquivo, onde escreve nome é igual depois, eu sei que é uma string que está referenciando o nome de alguém. Então eu quero saber se aquela linha daquele arquivo está referenciando um determinado nome ou não. Então, por exemplo, vou colocar aqui, idade vai ser igual, idade vai ser igual, a idade é igual a colocar aqui uma idade qualquer, 70 anos. Beleza. Agora sim, então eu quero saber, por exemplo, se nome começa com nome. Para eu saber se eu estou referenciando algum tipo de nome. Aí eu venho aqui e ele me mostra true. Realmente, a string nome começa com nome. Mas agora, se eu perguntar se a string idade começa com nome, ele vai me falar false. Certo? Então eu consigo validar se uma string começa com algo ou não, beleza? Retornando true ou false. Da mesma forma que existe o start, existe o end, tá bom? Então você pergunta se uma string termina com algo, tá bom? Então se eu perguntar se a string termina com i, a string idade, não, é false, ela termina com 0. Se eu perguntar se ela termina com 0, aqui eu passei nome, né? Vou passar i aqui, beleza? Se eu passar aqui e perguntar, string idade termina com 0? Sim, termina com 0, true. Ah, Caio, funciona só com caractere? Não, funciona com 70 também. Se eu passar o 70, ele me mostra true. Se eu passar 170, aí ele vai mostrar false, porque ela não termina com 170. Tá bom? Então existe o start e o end para verificar se uma string começa com alguma coisa ou termina com alguma outra determinada coisa. Certo? Agora, um outro método muito legal que nós temos também, que é muito usual, é o find, para encontrar alguma coisa. Então eu vou criar aqui o novestr, vai ser igual a nome.find. O find ele vai buscar um determinado caractere dentro da minha string, a primeira ocorrência desse determinado caractere. Vamos supor que eu tenho algo, por exemplo, assim, path de uma imagem vai ser igual a minha, underline pasta, barra img, barra foto.png. Então, o que eu quero fazer? Eu quero validar se o arquivo que foi enviado, por exemplo, é de fato uma imagem ou não. Eu posso fazer isso verificando a extensão. Eu quero verificar se a extensão é um .png. Eu só quero aceitar extensões .png. Vamos fazer dessa forma. Então, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar... Ah, fechei aqui o arquivo sem querer. Beleza? Eu preciso verificar toda a minha string até encontrar o ponto. Se do ponto para frente for PNG, aí sim eu posso fazer essa validação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui path.find. E eu falo, olha, encontra para mim um caractere. Qual caractere vai ser esse? Vai ser o ponto. Agora, eu tenho aqui, ele vai me devolver o índice na qual o ponto se encontra dentro dessa string. Então, ele vai me devolver 0, 1, 2, 3, tal, vai me devolver aqui o índice desse ponto. Eu não vou contar todos para validar, mas ele vai me devolver aqui a posição 28, a posição 20, tá? Não estava enxergando tão bem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o terminal. Beleza? Ele me devolveu aqui a posição 20. Significa que ele está no 20 o ponto. Então, a gente poderia fazer algo do tipo assim, nova string... Aí eu quero colocar aqui, path, vamos colocar algo do tipo assim, ó. Path, eu quero agora validar se vai ser, se vai ser um .png ou não. Então eu posso fazer aqui, path.find, eu encontro o ponto e falo que para ir até o final. Isso daqui vai me fazer o seguinte, ele vai mostrar o .png. Então eu faço um if se isso daqui for igual a .png, eu falo print arquivo válido.
Pronto, isso daqui resolve o problema pra gente, o arquivo é válido. Caso o arquivo fosse um JPG, por exemplo, JPG, eu executo isso daqui e ele não me mostra o arquivo válido, né? Eu não fiz nenhum else, mas então ele não entrou dentro do arquivo válido, ó. Aqui ele não me printou nada, significa que o arquivo não foi válido. Eu poderia até colocar aqui isso daqui mais um, para não ter o ponto. Eu posso fazer só apenas .png. Se eu colocar aqui .png, isso aqui funcionaria também. Aqui ele me mostra arquivo válido. Posso fazer isso? Eu acho que das duas formas, ambas são válidas, tá? Então, o find, ele é muito importante para isso, tá bom, pessoal? Para encontrar um determinado caractere e te devolver a posição dele dentro da string. Ah, Caio, e se esse caractere não existir? Não falei sobre isso. Eu vou dar um print aqui e ele vai me devolver um -1. Então, quando eu executo esse código, ele vai me devolver aqui um -1. Então, se o valor retornado pelo find for -1, não é que, então, Caio, como que o caractere está no -1? Ah, o -1 referenciava o final. Lá no começo você falou, no fatiamento de string. Então, -1 significa que o ponto está no final. Não. Ele daria o índice, a última posição, que seria referente ao final. Daria o len daquela string -1. -1 significa que aquele caractere não foi encontrado, tá? Se o ponto estivesse no final, ele não retornaria -1, ele retornaria a posição do ponto, que no caso é o 23. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos pro próximo. O próximo é bem legal. A gente tem o center, né? Vamos vir aqui. O center, ele basicamente vai pegar uma string, dar um valor, uma quantidade de caracteres mínimas para essa string, e basicamente se a sua string não tiver a quantidade mínima de caracteres, ele preenche com espaço e coloca a sua string no meio desses caracteres. Olha só que interessante. Vamos criar aqui nova underline str, vai ser igual. Beleza? Nome.center, não é mais nome, né? A gente trocou para path. Vamos trocar aqui para nome novamente. Nome e deixar o Caio Sampaio. Caio Sampaio. Beleza. Vou colocar aqui agora o nome.center. Se eu passar aqui 2, você vai ver que não modificou nada. Porque eu falei, olha, o tamanho mínimo da minha string é 2. Mas a minha string aqui já tem mais de 2 caracteres, então ele praticamente não faz nada. Mas se eu passar aqui 50, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Ele veio aqui, preencheu com um monte de espaço em branco antes e um monte de espaço em branco depois, tá bom? E colocou a minha string no centro desses espaços em brancos. Aqui a gente não consegue ver onde está terminando os espaços em branco, porque a gente não está no modo iterativo, tá? Se a gente fizer Python 3 -i, a gente consegue acessar no modo iterativo e a gente poderia fazer algo do tipo assim, ó. Vamos subir esse código aqui. Vamos vir aqui. Vamos copiar isso daqui, dar um paste. E agora eu faço o seguinte, nome.center de 50. Agora você pode ver, ó, os espaços em brancos vêm até aqui, onde está aspas, ó, então ele está daqui até aqui. E antes também vem daqui até aqui. Então ele preencheu com os espaços em brancos até completar a quantidade mínima de caracteres e centralizou a minha string principal, que era a minha string que eu tinha anteriormente, no meio desses espaços, tá? Caio, funciona somente com espaço em branco? Não. Eu poderia passar aqui para o center, depois, um outro caractere. Por exemplo, eu poderia colocar um vírgula e passar o caractere A. Isso daqui, quando eu executasse meu código, ia fazer a mesma coisa, só que em vez de ser com um monte de espaço em branco, faria com o caractere A. Ou poderia ser com um tracinho, se você precisar, e etc. E isso funciona, tá bom, pessoal? Nós temos um que eu acho muito interessante, que é o make trans. A gente vai definir alguns caracteres que podem ser substituídos por outros caracteres. Caracteres ou palavras você consegue definir também. Então, eu vou criar uma tabela. Vai ser uma tabela de troca, né? Vai ser igual. E aqui eu vou definir aqui str, então no caso a classe str, make trans. Eu vou definir aqui, por exemplo, eu quero falar aqui o A, o T e o Y. Vamos colocar function, vai virar def. Vamos supor que eu tenho um código em JavaScript e eu quero transformar coloca muitas aspas aqui, em um código Python, por exemplo. E o código de JavaScript, quando você define uma função, ele define sempre com function. Eu quero trocar o function por def. Então, aqui, na verdade, eu quero fazer o contrário. Aqui eu quero mostrar com caracteres primeiro, não com listas. Então, a gente teria que passar aqui dentro de listas, tá? Senão isso daqui não funcionaria. Vamos passar aqui. O A, o B e o C, isso aqui vai virar A, B e C minúsculo. Então aqui vou definir uma string, vou colocar como aqui,
Que string que eu ponho que vai ficar legal? Vou colocar aqui nome vai ser igual. Vai ser igual. Então, C vai estar maiúsculo, vou colocar meu nome. C maiúsculo, A e O. O B e B. Beleza. Eu quero pegar isso daqui e eu quero transformar isso daqui baseado nessa tabela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui um nova underline string vai ser igual a nome.translate e aqui eu passo a tabela de troca. Então, o A, o B e o C maiúsculo vão ser trocados por A minúsculo, respectivamente. Então, esse caractere, quando ele encontrar na string, vai ser trocado por esse. Certo? Esse caractere, quando ele encontrar na string, vai ser trocado por esse. E esse caractere, quando ele encontrar na string, vai ser trocado por esse. Então, eu executo o meu código. E aqui eu não estou printando? Não. Então, eu dou um print em nova string. Certo? Vamos rodar aqui. E agora ele mostrou Caio, espaço, bebê, sem nada maiúsculo. Então, aqui, o C, que era maiúsculo, ele ficou minúsculo. O B, que era minúsculo, que era maiúsculo também, ele troca pelo B minúsculo. E aqui, o B minúsculo, ele mantém B minúsculo, porque ele não tem nada do tipo. Se eu colocasse um B minúsculo aqui, vai virar 1, por exemplo, isso aqui funcionaria também. Então, o B minúsculo virou 1, tá? Então, ficou B minúsculo, porque o B maiúsculo foi trocado por B minúsculo, e o B minúsculo foi trocado por 1, certo? Isso daqui funciona. Caio, me dá um exemplo de aplicação. Quando que eu poderia utilizar isso daí na vida real e etc. Basicamente, pensa o seguinte, é um problema muito comum que você encontra em maratonas de programação, que você vai encontrar muito na sua vida como programador, é rotacionar, rotatividade de caracteres, de números, de posições de strings, etc. Por exemplo, eu quero que o A vira B, o B vira C, o C vira D, e etc. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Eu tenho até aqui um exemplo, deixa eu só copiar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Eu deixei já digitado o alfabeto aqui pra gente não demorar demais, né? Beleza, aqui, encontrei, deixa eu copiar aqui o alfabeto. Então eu posso criar um alfabeto aqui comum, então eu quero A, B, C, D, F até o Z. E eu falo aqui, o A vai virar o quê? B, o B vai virar o quê? C, o C vai virar o quê? D e assim por diante, até chegar no Z, onde o Z vai virar A. Então, eu vou trocar todos os caracteres pelo próximo caractere. Quando chegar no final, eu volto para o começo. Então, Caio Sampaio. Vou até colocar um Z aqui no final só para vocês verem. Aqui tá tudo minúsculo, né? Eu não criei maiúsculo. Caio Sampaio. Vamos colocar até maiúsculo. Aí a gente pode colocar aqui um ponto lower nele. Beleza? E agora a gente pode fazer esse translate aqui. E agora, quando eu executar meu código, ele mostrou lá. DBJP, espaço, TB, tal. O último aqui, o Z, voltou para o A. Então, ele passou o caractere atual para o próximo, baseado nisso daqui. Certo, pessoal? Então, isso daqui é uma forma de você trocar caracteres. Aqui tem várias e várias aplicabilidades. Essa forma de rotacionamento aqui é apenas um exemplo que eu tenho para dar para vocês. Isso daqui cai muito em maratona de programação, tá? Na época de faculdade eu competia bastante, isso daqui caía um exercício de rotatividade, não só de string, tá? Rotatividade de números, de listas, de qualquer... rotatividade de um conjunto de dados, de um determinado passo, no caso. Esse vira o próximo, ou esse vira os dois próximos. Independente do passo da rotatividade, onde você chega no final, você volta pro começo. Isso daqui cai muito em maratona de programação, então quem compete, isso daqui ajuda bastante, tá? Pra quem vai fazer com Python, tá? Uma outra coisa que a gente tem também, muito legal quando a gente fala de manipulação de strings com Python, é o join. O join, basicamente, ele funciona da seguinte forma aqui. Ele vai ter um separador, ponto join e um iterável. Então, esse separador aqui vai ser uma string e o iterável pode ser uma string, uma lista, algum iterável. Essa daqui é a estrutura do join. Então, eu vou criar um nova str, e ele sempre vai devolver uma string para mim. O separador pode ser algum caractere que eu quero que separe. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, tracinho. E o iterável aqui vai ser uma string, uma lista ou algo do tipo. No caso, eu vou passar o meu nome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada iteração daquela minha estrutura de dados, no caso, a gente está usando uma string, e colocar um tracinho pós ela. Então, ele vai iterar o valor C, coloca um tracinho, passa para o A, coloca um tracinho depois do A, passa para o I, coloca um tracinho depois do I, passa para o O, coloca um tracinho depois do O, e assim por diante. Então, quando eu printar esse nova str, print nova str, e executo esse meu código, eu tenho lá C, tracinho A, tracinho I, tracinho O, tracinho espaço, tracinho S e assim por diante. Então, o join vai fazendo essa concatenação, tá bom? Eu poderia, em vez de ter aqui o nome ser um nome único, eu poderia ter nomes, que seria uma lista, e ter aqui Caio, vírgula,
Sampaio, por exemplo. E agora, quando eu fizer join, vou colocar Caio Marcos, né? Vou colocar 2 nomes. Eu tenho uma lista de nomes e quero juntar essa lista em uma única string separadas por um tracinho. Então eu coloco aqui qual que é o caractere separador, no caso um tracinho, e passo a lista de nomes. Então ele vai iterar pelo Caio, beleza, põe o Caio, põe o tracinho, passa para o próximo. No caso o próximo é o Marcos e pronto, acabou ali. Quando eu executo esse meu código, ele virou Caio, tracinho, Marcos. Isso aqui é muito utilizado no dia a dia de um dev Python, tá bom? O join, ele serve tanto para listas, tuplas, strings, qualquer iterável que você colocar aqui e qualquer string separadora. Se você quisesse colocar, por exemplo, um espaço antes e depois, isso aqui funciona, tá? Então ficou um espaço, tracinho, espaço, Marcos. Funciona também, não precisa ser um único caractere, pode ser uma string de fato. Eu poderia colocar aqui um alfabeto, um outro nome e assim por diante. Beleza? Vamos comentar isso daqui também, que é a parte do join. E agora, vamos para falar um pouquinho sobre formatação de strings, tá? Quando a gente tem um print aqui, a gente precisa normalmente formatar as strings. O Python já passou por várias formas de formatar. Nós já encontramos o %s, o ponto .format. Nós já tivemos várias formas de formatar uma string aqui dentro do print, tá bom? Não só dentro do print. Mas a forma atual hoje em dia é utilizar as f-strings, onde a gente coloca um f antes da string e abre as aspas. Eu posso escrever aqui, olá, seu nome é... E aqui eu vou colocar um delimitador. Então, o delimitador é dado pelas chaves aqui no Python. Então, tudo que está entre chaves, o Python vai entender que é para substituir por alguma coisa, alguma variável, algum valor. Ele não vai, de fato, colocar as chaves aqui dentro. Então, eu poderia fazer algo desse tipo. Eu venho aqui e coloco nome. Quando eu executo o meu código, ele mostrou, olá, seu nome é Caio Sampaio. Então, formatamos uma string da forma mais tranquila possível, tá? Isso daqui é basicamente a gente pegar uma variável e inserir dentro de uma string. Só que aqui a gente tem vários processamentos que o Python permite a gente fazer. O Python chama de mini linguagem de formatação. O Python tem uma mini linguagem própria, isso é do Python, tá? Uma mini linguagem própria, para a gente conseguir trabalhar com formatações de textos. Então, vamos supor aqui que eu quero colocar o nome, eu quero colocar uma quantidade mínima de caracteres, no caso eu vou colocar 30. Então, eu sempre vou colocar aqui a variável na qual eu quero exibir, na qual eu quero formatar aquela string, eu coloco 2 pontos, beleza? E depois desses 2 pontos fica aquilo que eu quero formatar. E aqui a gente consegue formatar por várias coisas, como por exemplo, quantidade mínima de caracteres. A gente consegue fazer preenchimento de caracteres baseado na quantidade mínima. A gente pode alinhar uma determinada string baseado em alguma coisa ali no centro, na esquerda, na direita e etc. A gente pode transformar um número de ponto flutuante com 10 casas decimais, com 2 casas decimais. Então, o Python traz vários caracteres, vários detalhes ali para a gente conseguir modificar e formatar a nossa string. Então, por exemplo, quando eu coloco 2.30, eu estou definindo aqui a quantidade mínima de caracteres. Quando eu executo meu Python, meu código, a gente não consegue ver porque a gente não está no Python interativo, ele não mostra os espaços em branco. Se eu acessar aqui meu Python 3 -i, e eu fizer a mesma coisa que isso daqui, vamos colocar aqui print, vamos copiar de cima, né, mais fácil. Nome, eu vou dar um paste aqui, beleza, e agora eu vou colocar lá, print, só copiar, né, Ctrl C, colar, e agora, olha só o que ele me mostrou, porque eu não posso colocar o print, tá? O print ele usa a representação e não mostra de fato a string. Beleza, vou colocar fora do print para a gente ver a string formatada. E olha só, ele colocou a minha string aqui e preencheu com um monte de espaço em branco. Porque eu falei que a quantidade mínima vai ser 30. E no caso, a string não atendia essa quantidade mínima, por isso ele completou com espaço em branco. Se eu passo aqui 2, ele vai simplesmente... Aqui eu troquei lá em cima, não troquei aqui, né? Beleza? Ele não vai simplesmente fazer nada, porque a minha string já é maior do que a quantidade mínima de caracteres que eu tenho para aquela determinada string, tá bom? Então, Caio, qual que é a utilidade disso, uma aplicabilidade disso na vida real? Isso daqui serve bastante, vamos supor, você quer fazer uma tabela, você pode fazer assim, ó, cidades vai ser igual a Franca, vírgula, Barretos, vírgula, São Paulo. Você tem isso daqui. Aí você vai fazer um for, id, vírgula, cidade.
enumerate de cidade. Então você quer exibir a cidade e depois o ID, como se fosse uma tabela. Só que se você fizesse isso daqui, print F, e coloca lá cidade e depois ID, daqui ia ficar meio estranho. Dá só uma olhada. Não quero limpar. Ele ficou lá, Franca, 0, Ah, Caio, coloca um espaço aí. Coloco, mas ainda vai ficar estranho. Ficou tipo, não ficou alinhado certinho. Agora eu posso simplesmente vir aqui e falar assim, ó, 2 pontos, 20, por exemplo, 25. Quando eu executar isso daqui... Ah, tá, faltou 2 pontos. Eu falei 2 pontos, mas não escrevi. Coloquei o... Beleza? Agora sim eu executo meu código e agora ficou tudo alinhado, ó. Franca, Barreto, São Paulo, todos alinhados e os números aqui todos alinhados também, tá? Porque eu defini aqui uma quantidade mínima de caracteres para que tudo isso fique alinhado. Se a cidade tem a quantidade mínima de caracteres, ele vai vir até aqui, ó. Beleza, mas se não tiver, a gente preenche com espaço em branco para que tudo fique alinhado, tá bom, pessoal? E a gente pode também utilizar aqui, lembra que eu falei que tinha os alinhamentos do Python? O Python trabalha com 3 tipos de alinhamentos nessa mini linguagem. Nós temos aqui, quando a gente quer jogar para a esquerda, alinhar à esquerda, que a gente coloca o sinal de menor. Quando nós queremos alinhar para a direita, a gente coloca o sinal de maior. E quando nós queremos alinhar no centro, a gente coloca aqui esse acento, que eu não sei o nome, eu chamo de acento do vovô, porque eu aprendi na pré-escola e eu não sei o nome de fato desse acento. Quem souber o nome desse acento aí, comenta aí pra mim. Então, nós temos esses 3 tipos de alinhamentos aqui dentro da mini linguagem do Python. Então, depois dos 2 pontos, eu vou colocar o seguinte. Eu posso colocar ou a direita, ou a esquerda, ou no centro, tá? Então, se eu colocar no centro aqui, ele vai manter aqui, ó, Franca, Barretos e São Paulo alinhado no centro da string, tá bom? Se eu coloco, por exemplo, a direita, isso daqui vai ficar colada lá no 0 e no 1, ó. Ficou tudo alinhado no final. Ou eu poderia alinhar a esquerda, que manteria como já estava. Então, eu tenho esses 3 tipos de alinhamentos aqui dentro do Python, tá bom? Isso daqui é algo bem útil pra gente quando a gente está trabalhando, principalmente com aplicativos de interface gráfica. Então, às vezes, nem sempre você vai estar trabalhando com softwares com interface gráfica e etc. Às vezes você não está trabalhando com Django, você tem que criar ali apenas uma biblioteca para fazer tal coisa, ou você precisa fazer ali um CLI, um Command Line Interface, e você precisa exibir dados no terminal. Isso acontece muito na vida de um programador. Então você consegue exibir esses dados de forma visual para que usuários da sua aplicação, que no caso é uma biblioteca, um CLI, independente do que seja, consiga visualizar esses dados de forma interessante, tá? Ou até mesmo numa interface gráfica. Você tem uma string, você vai exibir essa string na interface gráfica, mas antes de exibir ela, você precisa formatar para que ela seja exibida de forma correta, tá bom? A outra formatação, acho que mais importante aqui que nós temos, é a parte de números de ponto flutuante, tá? Para quem trabalha com maratona de programação, para quem compete em maratona de programação, isso aqui também é muito importante. Praticamente todo exercício de maratona de programação você vai ter que fazer algum tipo de cálculo, não todo, né? Mas toda maratona vai ter algum exercício que pede para você fazer algum cálculo ali. E em algum momento pode dar que esse resultado ali seja um número com várias e várias casas de decimais. Aí eles colocam assim na regra do exercício: exiba apenas as 2 ou 3, 4 primeiras casas decimais do resultado. Então como que você faria isso em Python? Você pode fazer o seguinte: print, aí você coloca lá o F para formatar string, etc. Aí você tem lá o número 25.0023123123, beleza? Aqui eu coloquei um ponto a mais, e beleza. Agora a gente vai querer formatar esse string. Lembra que eu falei que o caractere da mini linguagem do Python é o 2 pontos. E agora nós temos um outro caractere dessa mini linguagem, que é quando a gente quer definir a precisão de um número ponto flutuante. Eu coloco o ponto. Então eu falo aqui, ó, ponto, eu estou definindo a precisão. E aqui eu coloco a quantidade de casas decimais que eu quero e depois um F para indicar que são casas decimais. Executo esse meu código aqui e ele mostrou 25.00. Se eu colocasse 4F, ele me mostraria 0023. E assim por diante eu posso definir a quantidade de casas decimais que eu gostaria que aparecesse. Caio, se não for um número, for uma string, isso funciona? Aqui ele fala que o F não existe, mas você pode utilizar o ponto 4, por exemplo, e ele vai mostrar aqui 25.0, ou seja, ele não vai formatar as casas decimais, mas ele formata a quantidade de caracteres ali, tá bom, pessoal? Mas, então, você deve utilizar isso daqui. Quando você estiver numa maratona de programação, etc., quiser formatar as casas decimais, você vai formatar isso daqui. Não deu certo? Ah, tá, eu tirei o F. Beleza? Você vai formatar...
Não atualizou, beleza. Agora, aí sim, você vai formatar como um número de ponto flutuante, utilizando o F para indicar que você quer alinhar aqui as casas decimais de um determinado número, tá? Então, para maratona de programação, isso aqui é muito útil. Ou sempre que você está fazendo qualquer cálculo, para qualquer tipo de... Independente do sistema que você for desenvolver, uma hora ou outra, provavelmente você vai ter que fazer algum cálculo, e esse cálculo pode dar um número com várias casas decimais. E você não vai exibir um número, por exemplo, esse daqui, para o seu usuário. Concorda comigo? Cadê? Bugou aqui? Eita, travou? Ah, cadê? Acho que voltou. Tinha travado, caramba. Beleza? Você não vai exibir um número desse daqui para o seu usuário, né? Então você formata para que fique algo agradável para ele. Então é isso basicamente, pessoal. Isso daqui não diria que o básico sobre strings, daqui tem bastante coisa sobre string, mas obviamente não é tudo, tá? Seria basicamente impossível falar tudo sobre strings aqui em uma única aula, daria um módulo inteiro de um curso, daria um curso inteiro só sobre strings com Python, mas isso daqui é o que você precisa saber, tá bom? O resto, Caio, você não precisa decorar o resto disso daqui. Às vezes é bom você saber que existe, tá? Para você utilizar e não, às vezes, tentar fazer na força bruta. Isso daqui também não é tudo que você precisa decorar, tá? Mas você precisa saber que existe uma função que faz aquilo, para que ela serve, para quando você precisar. Se você tiver esquecido, você dá uma olhada na internet e simplesmente lembra a sintaxe. Então, pô, você sabe que existem os slices no Python, sabe para que serve, como utilizar e etc. Caio, eu esqueci aqui se é 2 pontos ou se é uma barra que a gente usa. Isso daqui é o de menos. Você vai lá, pesquisa, relembra e faz. O problema aqui é você não ter conhecimento dos slices. Você nem saberia o que pesquisar, certo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença e paciência de todos vocês. Deu uma aula bem longa aqui, 46 minutos, um pouco maior do que eu costumo trazer aqui no canal das aulas aqui, tirando os projetos, né, que a gente faz com Python e Django, mas tá ótimo, certo? Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um abraço e até a próxima. Fui!